Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Te louvamos pela tua palavra, Senhor, é o nosso desejo ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando nós lemos a carta de Tiago, ela é uma carta que, aleluias, traz para nós muito incentivo, porque Tiago aqui, esse Tiago, ele é irmão de Jesus. Jesus tinha alguns irmãos. Se você pode ler isso em Mateus, capítulo de número 13, a Bíblia vai falar sobre os 4 irmãos de Jesus, aleluia, e esse aqui era um discípulo de Jesus também, embora ele se manifeste muito mais depois da morte de Jesus, porque enquanto Jesus tinha vida, poucos familiares de Jesus criam no seu ministério, mas depois que ele morre, ressuscita, sobe aos céus, os seus irmãos, a sua família, de fato entendem o chamado de Jesus, e Tiago escreve essa carta, e ele escreve com muita autoridade, escrevendo à igreja, que está passando por alguns conflitos e algumas adversidades. E como eu falei ontem, uma das perguntas dos cristãos do primeiro século é: por que a gente serve a esse Deus tão poderoso, Michele, e passa tanta prova, e passa por tantas lutas, e passa por tantas adversidades? E sabe, Tiago escreve essa carta para dar resposta a essas indagações, para dar respostas a esses questionamentos, porque não é porque aceitamos a Jesus que fomos colocados numa bolha antidor, ou que nenhum problema nunca mais vai acontecer na nossa vida. Pelo contrário, vamos passar por tribulações, vamos passar por provações, e o versículo de número 2 já começa dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando vocês passarem por muitas provações. E eu gosto desse texto, porque esse texto não diz tem alegria quando você permanecer na tribulação. Não, o texto está dizendo tem alegria quando você passar. Ou seja, lugar de provação, lugar de tribulação, não é ambiente para permanecer, é ambiente para a gente passar, é ambiente para a gente atravessar e chegar do outro lado cantando a vitória, chegar do outro lado adorando o Senhor. Então você já pode crer nessa palavra. Essa prova não é para você permanecer aí, é só para você passar por ela, é só para você atravessar por ela, e você vai chegar do outro lado mais forte, você vai chegar do outro lado abençoado, você vai chegar do outro lado com maior resistência, você vai chegar do outro lado aprovado para a glória do nome do nosso Deus. Então o apóstolo Tiago está respondendo, e sabe, algumas perguntas às vezes nos vêm à mente: por que, pastor? Porque passamos por tantas adversidades na nossa vida, porque passamos lutas na nossa vida. Em primeiro lugar, o que responde isso é: nós passamos por tanta coisa no mundo por causa do pecado original, por causa do pecado de Adão e Eva no jardim, porque quando eles pecaram, trouxeram consequência sobre toda a humanidade. Toda a humanidade ficou debaixo da lei do pecado, e a lei do pecado trouxe consigo consequências à nossa vida. A segunda questão que faz com que muitas vezes passemos por tribulações é a semeadura, que está em Gálatas capítulo 6. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, e a semeadura muitas vezes traz para nós consequências na nossa vida. A gente semeou algumas coisas lá atrás, e a gente vai colher ela, porque Deus perdoa os pecados
pecados, mas ele não tira a consequência. Vamos passar pela consequência, mas existe um adendo dentro dessa questão. Quando você semeia, por exemplo, durante um ano algo errado, você vai colher provavelmente 1 ano, 2 anos aquilo errado, mas quando você cessa de semear aquilo para de vir daqui a um tempo. E se você começa a semear graça, presença de Deus, unção de Deus, poder de Deus, milagre do Senhor, confiança em Deus, amor, esperança, fé, convicção, é a certeza que aquele tempo de semeadura ruim vai cessar e um tempo de colheita sobrenatural vai começar a vir sobre a nossa vida. Aleluias. Essa é a segunda questão que faz que muitas vezes passemos por tribulações. A terceira questão que faz que muitas vezes passemos por adversidades são os ataques do inimigo. O inimigo nos ataca veementemente. O diabo não descansa, o diabo não tira férias, o diabo não tarda, pelo contrário, ele está constantemente à estreita. O apóstolo Pedro diz que ele fica ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Ou seja, ele espera uma oportunidade, ele é paciente, ele sabe esperar o momento certo, e ele tenta constantemente nos atacar. Mas há uma notícia de Deus: enquanto ele está ao nosso derredor, ao nosso redor está o leão da tribo de Judá, ao nosso redor está o Senhor dos exércitos, que guerreia as nossas guerras, que luta contra nós. Ele é o guarda de Israel, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente. E a palavra ainda diz: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque o guarda de Israel está conosco. Então a gente passa naturalmente por muitas consequências na nossa vida. Somos atacados. O pecado original muitas vezes contra nós. A lei da semeadura quer trazer tribulações, mas o apóstolo Tiago, e assim podemos dizer, libera essa palavra para a igreja dizendo: tem alegria quando vocês passarem por diversas tribulações. E sabe, existem algumas chaves, existem alguns segredos que fazem com que pessoas vençam e pessoas vivam uma vida de derrota. Existem chaves que são liberadas para a nossa vida nesse texto, que fazem com que muitas vezes avancemos ou fiquemos paralisados, estáticos. E quando a minha esposa estava falando aqui, aleluia, sobre esse ano talvez para muitas pessoas foi um ano que eu já ouvi até alguém dizer uns dias atrás: eu queria apagar esse ano do mapa. Eu queria apagar esse ano da minha vida. Se eu tivesse uma tesoura para cortar a linha do tempo, eu ia apagar 2023, porque para mim foi um ano terrível, para mim foi um ano de dificuldade, para mim foi um ano de provação. Mas, irmãos, enquanto para uns foi um ano de dificuldade, para outros foi um ano de oportunidades, para outros foi um ano de crescimento, para outros foi um ano de avanço. Eu digo, para mim foi um ano de aprendizado, foi um ano de testar a fé, foi um ano de crer que Deus é poderoso para fazer. Porque há 2 anos atrás a gente estava lá no Salão Pinheiro profetizando: vamos ter cadeiras novas, vamos ter ar-condicionado, aleluia. Tá no clima de montanha aí, não tá? Aleluia, glória a Deus. A gente estava num ventilador, num calor, irmão, suando, dando glória a Deus. A gente passava Avon, aleluia. Avon não, aleluia, está repreendido. A gente passava Natura antes de sair de casa, saía da igreja com cheiro de Avon, sabe aquele perfume mais baratinho, porque o cheiro sumia no meio do caminho, que o calor intenso, sabe, a gente ficava ali suando, o bebedouro não dava vazão, botava água lá dentro do freezer para tentar gelar, e um calor danado, e a gente estava ali dizendo: Senhor, o Senhor vai nos colocar num ambiente com ar-condicionado, a gente vai ter instrumentos, a gente vai ter, Senhor, cadeiras novas, a gente vai viver o novo de Deus, aleluia. E esse ano o Senhor cumpriu a sua palavra, o Senhor foi fiel para conosco, porque nós cremos, profetizamos, irmãos, e isso aguça a minha fé, isso me abre as perspectivas de entender: se isso aconteceu e a gente não vendo, declarávamos e críamos, imagina se a gente começar 2024 dizendo: vai ser o ano. Eu estava ontem dizendo lá em Belfort Roxo, eu não sei você, mas para mim 2024 será o ano de portas abertas, será um ano que Deus vai escancarar as portas, será um ano que Deus vai abrir porta onde não tem parede, Deus
Deus vai fazer milagres, porque o Deus Todo-Poderoso está nesse lugar. Aleluia. E Ele é poderoso para fazer, irmãos. E Ele é poderoso para fazer, mas a gente precisa aprender as chaves corretas. A gente precisa ter as atitudes certas diante dos problemas que enfrentamos, diante das adversidades. Então, eu quero compartilhar com você 4 segredos, aleluias, que faz com que vençamos em tempo de adversidades. Didaticamente eu quero falar sobre 4 atitudes que nós não podemos ter no tempo da tribulação. Porque o dia mau vem para todo mundo. O dia difícil vem para todo mundo. E no dia difícil, o que eu não posso fazer? O que eu não devo fazer, pastor? A primeira coisa é ser incrédulo. Nós não podemos agir com incredulidade no tempo da provação. Porque no tempo da adversidade é fácil duvidar da promessa. Porque a gente está vendo um cenário caótico. O que a gente vê é um cenário de dificuldade. Cliente não vem, ninguém faz compra na sua loja, ninguém te manda um pix de surpresa. Sabe, há um ditado aí no mundo que a gente atrai aquilo que teme. Eu estou com medo de um pix, irmão. Aleluia, que medo terrível, sabe, de alguém, daqui a pouco bater na minha conta. E nesse momento de tribulação, ninguém te ajuda, ninguém lembra de você, ninguém lembra o teu nome, ninguém manda uma mensagem no WhatsApp, ninguém faz nada para te ajudar. Você soa, você peleja, você guerreia, você dá o máximo de você. E sabe, a vontade que vem é não acreditar que algo melhor vai acontecer. A vontade que vem é não acreditar que o Deus que fez a promessa pode cumprir a promessa. Porque no tempo da adversidade, tudo fica mais difícil, tudo fica mais apertado. Vocês já estão cansados de ouvir os testemunhos que a gente conta. Aleluia. Que em tempos difíceis, quão difícil foi não comer na hora. Porque crente não come na hora que quer. Aleluia, mas também não passa fome, ele passa um pouquinho da hora de comer. Às vezes o almoço não vem meio-dia, mas vem 2 da tarde, um frango assado, alguém lembra de você, aleluia. Às vezes você quer comer um lanche na rua e alguém traz um doce, traz uma cocada, aleluia. Sabe, porque no dia mau o negócio é complicado, e a vontade que dá é não crer. E a gente não pode agir com incredulidade no dia difícil. A gente não pode ser incrédulo, não permitir que a incredulidade, porque a incredulidade rouba o cumprimento da promessa. Quando a gente olha para a Bíblia, em Mateus capítulo 13, versículo de número 58, Jesus está em Nazaré, na sua cidade natal, na cidade aonde ele foi gerado. E sabe o que esse texto diz? Mateus capítulo 13, versículo 58, que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo. A incredulidade rouba de nós o cumprimento da promessa de Deus. Quando a gente duvida, Deus está dizendo assim: eu queria até fazer, mas você está duvidando, então não vou fazer não. Então duvidar não é uma opção em tempo de prova. Duvidar não é uma opção em tempo de dificuldade, porque isso pode te impedir de viver a promessa do Senhor. Então diz para essa pessoa que está perto de você: não duvide. Não duvide, aleluias. Aleluias. A Bíblia diz ainda no versículo de número 8, aleluias, que nós não podemos, aleluias, ficar com a nossa mente divagando, a nossa mente instável. Não podemos viver uma vida de insegurança, crendo na insegurança. Por quê? Porque quando nós cremos em Deus, não podemos ficar duvidando das coisas, não podemos ter uma mente dividida, porque a mente dividida, uma hora você crê, outra hora você não crê, uma hora você faz, outra hora você não faz, uma hora você vem, outra hora você não vem, uma hora vai dar certo, outra hora não vai dar certo, uma hora vai acontecer, outra hora não vai acontecer. Quem vive nesse nível de segurança não chega em lugar algum. E Deus está nos chamando para viver uma vida de segurança nele, porque quando nós confiamos no Senhor, sabe o que nós vivemos? A gente bota o pé e Deus coloca o chão, mesmo que o chão não esteja lá. Quando a gente vive uma vida de segurança no Senhor, a gente confia que Ele vai segurar na nossa mão, que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos dar auxílio, que Ele vai prover, que Ele vai abençoar. Porque quem vive uma vida de insegurança, não acreditando no que Deus pode fazer, a Bíblia diz, versículo de número 7,
não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Quem tem a mente dividida não recebe nada de Deus. Quem tem a mente uma mente que não acredita de forma convicta, não recebe nada de Deus. Só recebe quem acredita até o fim. E a gente aprende lá em Apocalipse, não é no meio do caminho, né, Wagner, que a gente recebe a coroa. Não é no terço do caminho que a gente recebe a bênção. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus não quer que você passe 2023 crendo, ou 2024 que vai chegar. Vamos fazer isso didaticamente? Janeiro eu creio, aleluia. Fevereiro eu duvido, março eu creio de novo. Aí chega abril, eu duvido de novo. Aí chega junho, eu creio de novo. Aí chega julho, eu estou duvidando. Aí chega agosto, é o mês do desgosto. Pastor, não vou acreditar em nada, vai dar tudo ruim. Fizeram uma obra de feitiçaria, pegaram uma cabeça de bode, botaram meu nome dentro, amarraram meu nome na boca do sapo, jogaram lá no Rio Lilico, lá em Santa Cruz. Estou terrível, está difícil, Jesus, o negócio está acontecendo. Botaram meu nome lá na cachoeira de Petrópolis. Irmão, pode botar o teu nome, desculpa a expressão, no quinto dos infernos, irmão, a poder no nome de Jesus. Maior é aquele que está conosco, maior é aquele que guerreia as nossas guerras, porque contra o povo de Deus não vale encantamento, contra os filhos de Deus não vale obra de feitiçaria. Com quem serve o Senhor, não tem nada que te impeça de vencer, só a tua mente duvidar. Eu usei uma expressão forte, não sei, o quinto, mas tem um sexto, tem um sétimo. Mas a gente não pode duvidar do que Deus tem, porque quando a gente duvida do que Deus tem, a gente não acessa o ambiente da promessa, a gente não acessa o ambiente da bênção. Aleluias. Nós não podemos, aleluias, viver uma vida de murmuração. Ah, pastor, pelo amor de Deus, diz para essa pessoa com carinho, para de reclamar, para. Aleluias. Faz assim, ó, pega o dedo assim, ó, no dedo dela. Já viu aqueles dedos que a gente faz assim? Pega assim, um no dedo midinho do outro. Vamos fazer um voto? Vamos ficar 30 dias sem reclamar? Pastor, isso é difícil, pastor. Então, quando vier você, ó, amarra e dá glória a Deus. Porque, irmãos, se existe uma coisa que nos rouba da bênção, é murmurar, irmãos. É murmurar. O povo de Israel estava na cara do gol de entrar na terra prometida. Estava no lugar da bênção, perto de acessar o lugar da vitória. E aí, por causa da murmuração, Daniel, eles tinham atravessado quase 3 meses para entrar na terra prometida. Só faltava dar um pulo, Carol, para dentro. Aí, o que aconteceu? Murmuraram. Aí Deus falou assim, ó, por causa da murmuração, nenhum de vocês vai entrar. Ficaram 40 anos girando no deserto, 40 anos andando para lá e para cá, e só Caleb e Josué acessaram a promessa. Porque quem murmura é uma reclamação descabida de que Deus pode fazer em favor da sua vida. Mas quando eu paro de murmurar e começo a adorar, eu estou dizendo, Senhor, eu sei que tu podes. Faz igual o Jó, eu bem sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra, ele vai agir em meu favor, aleluia. E no final da vida de Jó, o que é que acontece? Deus duplicou tudo que ele tinha, porque ao invés de murmurar, ele adorou o nome do Senhor. Então não reclame, não murmure. Marcos Salles diz que quem murmura abre um buraco debaixo do pé, mas quem adora abre o céu sobre a sua cabeça. Aleluias. E é tão interessante porque a murmuração do povo de Israel foi uma murmuração, aleluias, descabida, sem entender o que Deus tem. Se você olhar para Números, capítulo de número 13, você vai ver lá que a Bíblia diz, pega essa, Wagner, que essa aqui é preciosa, aleluia. Eles estão reclamando, no Egito tem cebola, no Egito tem pepino, no Egito tem alho, no Egito tem melão. Agora pense comigo, todos esses utensílios só dá no chão. Pepino é no chão, cebola é no chão, alho é no chão e melão só dá no chão. São coisas que dão no chão. Aí Deus está dizendo, eu estou levando vocês para a terra da promessa. Lá tem romã, é em cima. Tem tâmara,
é em cima. Aleluias. Tem oliveira, é em cima. Até uva, eles colocam uma parreira para que a uva fique na parte de cima. Sabe que muitas vezes a gente não consegue enxergar, e é isso que faz a gente murmurar. A gente está olhando para as coisas que estão embaixo, e Deus está dizendo assim: eu estou te tirando de um lugar da terra e estou te levando para um ambiente onde você vai colher as coisas de cima. Para de pensar das coisas da terra, porque as coisas de cima, ei irmão, tâmara é melhor do que alho, tâmara é melhor do que pepino, tâmara é melhor do que melão, irmãos. Aleluia. Deus tem coisas maiores para nós. Então não murmure. Entenda que Deus está te levando, e esse processo vai te elevar a níveis maiores. Esse processo vai te fazer experimentar coisas que você nunca experimentou. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Então no tempo da luta e da dificuldade, não podemos murmurar. Não podemos reclamar, não podemos ficar falando coisas aleatórias. Precisamos aprender a adorar o Senhor. Pastor, tá bom, e no tempo da bênção, o que eu devo fazer? No tempo do milagre, o que eu preciso fazer? Aleluia. A primeira coisa é se alegrar. O versículo 2 diz: alegrai-vos, regozijai-vos, seja feliz quando vocês passarem por muitas provações. Sabe por quê, irmãos? A provação molda a gente. A provação, sabe, lapida o nosso caráter. A provação lapida a nossa vida. A provação faz você entender quem são as pessoas que devem estar com você e as pessoas que não devem estar com você. A provação ensina pra gente aquilo que o Wagner falou aqui, ó, para quem a gente conta os nossos sonhos e para quem a gente nunca deve contar os nossos sonhos, para quem a gente compartilha segredos e para quem a gente não compartilha segredo, porque a prova, aleluia, faz você passar por isso e entender quem está do teu lado de verdade, quem quer o teu bem de verdade, quem quer o teu progresso de verdade, quem quer ver a tua casa abençoada de verdade e quem não quer. Então a gente precisa nos alegrar por esses momentos, porque nesse momento a gente fica mais forte. Nesse momento a gente fica mais forte. Aleluia. Quem já tem alguns anos de casado aqui sabe. Aleluia. Os primeiros anos de casado, né, Cláudia? É brabo, é difícil. Mas sabe, quando a gente para lembrar hoje de algumas coisas que a gente passou lá atrás, a gente ri. Né, Wagner? A gente dá risada, a gente ri. A gente lembra e se alegra. Né, Daniel? Teve coisas que a gente passou no começo que eu não vou aguentar não. Eu vou embora, eu vou sumir no mundo, vai dar ruim. Mas hoje a gente para e ri e fica assim, meu Deus, aleluia. Aquilo era tão fácil de resolver. Por quê? Porque a provação gerou maturidade em nós, de maneira que aquele problema que acontecia lá atrás, se acontecer hoje, nem tira a gente do lugar. A gente hoje não perde sono pelos problemas que aconteceram há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, porque a gente se tornou mais forte, a gente se tornou mais maduro, a gente se tornou mais resiliente, e quando a gente passa de novo, a gente nem olha para o lado e diz assim, isso vai se resolver sozinho, porque eu sou maior do que isso, eu sou melhor do que isso, o meu Deus é maior do que essa luta, o meu Deus está comigo, me fará vencer essa tribulação. Aleluia. Então o tempo da provação deixa a gente mais forte. Tem coisa que o nosso cérebro nem registra, de tão simples que é. Mas no tempo que a gente passou, meu Deus, a gente pensava que ia morrer. Na igreja a gente está adorando, mas quando entrava no quarto, pega o travesseiro, sabe? Eu chamo de molhadinho. Você tem um molhadinho em casa? Molhadinho é travesseiro. Tem dia que a gente está no desespero, a gente pega o travesseiro, bota ele na cara e dá um grito. Sai de lá, glória a Deus, estou melhor. Aleluia. Você não precisa gritar com ninguém, você grita com Deus. Jesus, está brabo o negócio. Está complicado, mas eu creio que o Senhor pode fazer milagre na minha vida. Eu creio que o Senhor pode prover na minha vida. Então, diante da tribulação, a coisa que você deve fazer é se alegrar.
Mas como, pastor? Como Paulo. Paulo está na cadeia escrevendo uma carta para os filipenses dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. E quando a gente lê esse texto, a gente aprende uma coisa muito interessante. Não é se alegrar pela luta, não é se alegrar pela desgraça que está acontecendo, não é se alegrar pela tribulação que você está vivendo, é se alegrar apesar de. A luta está aqui, aleluia, mas eu estou alegre apesar de, porque eu não ando por vista, eu ando por fé, e os meus olhos estão enxergando lá na frente a provisão de Deus, o milagre de Deus, a bênção do Senhor, a porta aberta, a cura chegando, porque eu creio nele. Aleluia. Faz igual Camila Barros, confunde o inimigo. Quando você acordar, ele vai pensar que você vai acordar chorando. Acorda dando uma gargalhada, dizendo: hoje é dia de vitória, hoje é dia de milagre, hoje é dia que o Senhor vai prover de maneira sobrenatural. Então nós precisamos, diante da luta, a primeira atitude que precisamos ter é uma atitude de alegria. Sorria, irmãos. Aleluia. Quando você sorri, você libera hormônios dentro do seu cérebro que fazem bem ao seu corpo. Quando a gente faz cara fechada, a gente usa o dobro de músculo. Por isso que a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Aleluia, porque quando eu estou alegre, isso transmite até na pele. Aleluia, alguém vai olhar para você e vai dizer assim: meu Deus, eu conheço a vida dele, conheço a vida dela. Aleluia, já era para ter morrido, mas está alegre, está sorrindo, está adorando, está celebrando, porque a gente aprende em Deus a se alegrar apesar das circunstâncias. A segunda atitude que nós precisamos ter em tempo de tribulação é: peça a Deus sabedoria. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se você não tem, peça a Deus sabedoria. Sabedoria é a habilidade de usar o conhecimento que você tem. Sabedoria é a habilidade de fazer escolhas melhores, de tomar decisões sábias, de se calar no momento adequado, de falar no momento certo, porque Provérbios diz também que uma palavra dita a seu tempo é como uma maçã de ouro servida em bandeja de prata. O tolo fala o tempo todo, mas o sábio sabe ficar em silêncio. O tolo murmura o tempo todo, mas o sábio sabe adorar o Senhor. O tolo reclama o tempo todo, mas o sábio sabe agradecer a Deus e entender que o processo da vida dele está levando ele para um patamar maior. Então peça a Deus sabedoria para tomar atitudes certas. A gente precisa de sabedoria para educar filho. A gente precisa de sabedoria para organizar o nosso casamento. A gente precisa de sabedoria, irmãos, para administrar uma empresa. A gente pensa que é só abrir um CNPJ, fazer um curso, aprender algumas coisas, pronto, vai dar certo. Se a sabedoria do alto não vier, aleluia, dá ruim. E a gente precisa de sabedoria de Deus, porque o maior empreendedor do universo é Deus. Você já viu alguma coisa que Deus fez que faliu? Me diga o nome de uma. Nada do que Deus faz dá errado, gente. E ainda que pareça aos nossos olhos que dê errado, Deus já tem planos alternativos para fazer a coisa dar certo e funcionar. Ah, pastor, o homem pecou no jardim do Éden. Você acha que Deus não sabia que ele ia errar? Aí, Apocalipse capítulo de número 13, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus, sabendo que o homem podia errar, o cordeiro já estava morto. Aleluia, dizendo, se ele errar, já tem um plano alternativo para lá na frente, ele se encontrar com a cruz, ser salvo novamente e viver eternamente comigo. Porque Deus nunca faz nada para dar errado, tudo que Deus faz dá certo. Então eu preciso da sabedoria de Deus, aleluia, para fazer as coisas da minha vida funcionar. Para o meu ministério dar certo, eu preciso da sabedoria de Deus. Para escrever essa mensagem, para pregar nessa noite, eu precisava da sabedoria de Deus para conectar os versículos certos, para conectar a palavra certa, para falar aqui nesse altar, eu preciso da sabedoria de Deus. Não é intelecto humano. Aí o apóstolo Paulo, que era poliglota, falava 4 idiomas, era conhecedor de toda a lei, ele chega em Corinto e diz, eu nunca vos falei debaixo de sabedoria humana, eu sempre falei através de Cristo e do poder do Evangelho.
Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Então peça a Deus sabedoria. Quando Salomão estava para se tornar rei, sabe qual foi o pedido dele? Me dá sabedoria. E Deus olha para Salomão e diz assim: por que você pediu sabedoria? Eu vou te dar toda a riqueza. Mas o homem era tão rico, gente, era tão rico, que até hoje na terra ainda não apareceu alguém tão rico quanto ele. Hoje os mais ricos do mundo são bilionários. Salomão foi o único trilionário da história. E ninguém chega hoje ao nível de riqueza dele. Por quê? Ele pediu sabedoria. E Provérbios capítulo 3 e capítulo 4, se você ler, vai dizer: a sabedoria é mais preciosa que o ouro fino. Aleluias. É mais preciosa do que joias. Quem tem sabedoria, aleluia, ele se destaca onde chega. Quando você vai lendo Provérbios, a Bíblia diz: conhece um homem que é prudente naquilo que faz, ele vai servir a príncipes e não a plebe. Ele vai servir a lugares de honra e não a lugares normal, porque ele tem sabedoria de Deus. Quem tem sabedoria de Deus, aonde chega faz a diferença. Então a gente precisa, no tempo da adversidade, pedir a Deus sabedoria. Qual é a terceira atitude que nós precisamos ter, pastor? A terceira atitude que nós precisamos ter é fé. Aleluia. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas a certeza daquilo que cremos. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu quero que você fixe isso no seu espírito. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo com os olhos naturais, mas eu vejo pelos olhos da fé. Você consegue entrar num quarto, aleluia, colocar a tua cabeça no travesseiro e imaginar a sua vida como vai ser 2024? Você consegue aí? Eu quero te dar 10 segundos, aleluia, para você colocar a tua mente no lugar, organizar os seus pensamentos e começar a imaginar como vai ser o seu ano de 2024. Esqueça toda a negatividade, esqueça todos os boletos que você tem para pagar, esquece as tuas dívidas do ano que vem. Ah, pastor, tem PVA, ai, pastor, tem PTU, está repreendido em nome de Jesus. Esquece isso, isso é só um ponto no meio da história. Comece a pensar, no 2024 será um ano que a porta vai se abrir. Eu me vejo passando por essa porta, eu me vejo começando a minha empresa, eu me vejo, aleluia, tendo uma cartela imensa de clientes, eu me vejo pregando em igrejas que o Senhor falou que eu iria pregar, eu vejo adorando ao Senhor da maneira que eu sempre desejei adorar, eu me vejo viajando para outras nações, porque o Senhor falou que eu iria viajar, eu me vejo vendo a minha família inteira servindo ao Senhor, porque isso foi o que o Senhor me prometeu, eu me vejo, aleluia, financeiramente abundante, porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Na prova, eu preciso agir pela fé. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. Aleluia! Eu não vejo com olhos naturais, mas eu creio. Aleluia! Crer é estar à frente do seu tempo. Crer é estar à frente dos seus dias. Crer é olhar para frente e dizer: vai dar certo. Crer é olhar para frente e dizer: melhor, já deu certo. Aleluia. Crer é olhar para frente e dizer: já aconteceu. E o meu Deus já está lá me esperando chegar. No tempo da adversidade, haja pela fé. Creia pela fé, irmãos. Aleluia. Porque uma frase de alguém secular diz assim, ó: se eu consigo ver aqui, Grazi, eu consigo pegar aqui. Se eu consigo imaginar aqui, eu consigo segurar aqui. Aleluia. E olha, irmãos, eu tenho pequenos testemunhos para contar sobre isso. E você também tem. Aleluia. Talvez algumas irmãs aqui sonhavam com aquela Tupperware. Um dia eu vou ter aquela. Aleluia. Para alguém pode ser assim: mas pastor, isso é um sonho bobo.
mas aconteceu. Mas se você nunca tivesse desejado aquilo, talvez nunca aconteceria. Aleluias. Eu me lembro da Alice contando um testemunho aqui. Aqui não, ela contou isso pessoalmente. E ela fez o curso de manicure. Para quem não sabe, Alice é manicure de profissão. Excelente manicure, tem um preço top, procura ela. Não tem vaga para dia 24, tá, irmãos? Já está agenda lotada. Então, aleluia, procure ela para outro dia. A nossa irmã também, a Cláudia também, faz tudo também. Glória a Deus, mas é manicure também. Mas Alice contando testemunho, ela falando que no começo ela não tinha cliente. E ela falou: Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para encher minha agenda. Para encher minha agenda, o Senhor vai encher minha agenda, o Senhor vai fazer. E um dia desse, ela se pegou em casa, reclamando: meu Deus, eu estou cansada, minha agenda está cheia, meu Deus do céu, não estou tendo vaga para fazer nada. Daqui a pouco ela parou e refletiu: meu Deus, um tempo atrás eu estava orando para pedir a Deus que enchesse a minha agenda. E agora eu estou reclamando? Não, Jesus, me perdoa. Em nome de Jesus, estou reclamando? Não, Senhor. Graças a Deus que a agenda encheu. Graças a Deus que o Senhor está provendo, que o Senhor está abençoando. Agora imagina, no tempo da adversidade, ela creu, ela declarou, ela orou. E hoje está vivendo o milagre de um tempo atrás, declarando. Agora, irmãos, quem age pela fé vive isso. Você nem vai perceber as coisas acontecendo. Mas quando a gente começa a viver pela fé, o Senhor está dizendo: eu vou fazer acontecer, eu vou fazer dar certo, porque você está confiando na palavra que eu estou liberando sobre a sua vida. Aleluia. No tempo da adversidade a gente declara. E é por isso que a gente olha para Gênesis capítulo 1 e a gente vê Deus em todos os versículos. E disse Deus, 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 e haja luz, haja separação, e disse Deus. Quando você vai ver, aleluia, Deus estabelece tudo pelo que fala. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé cremos que Deus criou os mundos pela palavra, trazendo à existência tudo que existe por aquilo que não existia. E Deus está ensinando: se eu criei pela palavra, você é meu filho, você tem o meu DNA, você tem a autoridade que eu te dei. Declara, 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 porque eu vou trazer a existência. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu estou igual um louco, gente, declarando tanta coisa. Passo pela rua mesmo, orando, falando, declarando carro, declarando casa, declarando igreja, declarando não sei o quê. Aleluia, eu passo por uns lugares e falo assim: Jesus, isso aqui vai ser igreja. Aí eu falo: meu Deus do céu, eu estou ficando doido, Laodiceia. Estou profetizando no lugar, estou botando a mão, aleluia, estou declarando. Irmão, eu creio, Deus faz, Deus pode. Deus só precisa de um louco determinado, Deus só precisa de um crente ousado, Deus só precisa de um crente cheio do Espírito Santo, que acredita que Ele pode fazer, e Ele vai fazer acontecer. Eu já falei, irmãos, a gente vai ter 2 cultos no domingo aqui. Vamos ter um culto de manhã e vamos ter um culto de noite. E se der ruim para os 2 cultos, a gente bota um terceiro. Aleluia, em nome de Jesus. Como vai acontecer, pastor? Eu não sei, mas o Deus que faz as coisas acontecer, faz tudo acontecer na hora certa e no tempo certo. Glória a Deus. Aleluia, o Senhor tem abençoado a nossa vida. Aleluia, e nos feito desfrutar de pequenos milagres a cada dia, de pequenas bênçãos a cada dia. E sabe, quando a gente começa a crer nas coisas pequenas, Deus começa a elevar o nosso nível de confiança, e a gente começa a crer em coisas maiores. Você pode dizer para você mesmo: coisas maiores virão, coisas maiores acontecerão, porque eu creio pela fé em Cristo Jesus. A quarta atitude que você precisa ter em tempos de adversidades é: seja perseverante. Seja perseverante. Ah, irmãos, eu sempre digo, não é para ver se vai acontecer, é até acontecer. Não é para ver se vai dar certo, é até dar certo. Aleluias. Eu casei com aquela branca ali, ó, e falei: vai ser até dar certo, vai ser até o negócio acontecer de maneira sobrenatural.
E hoje a gente estava em casa, num calor, irmão, só Jesus da glória. E eu estou declarando o ar-condicionado lá em casa, mas estou declarando o recurso financeiro para pagar a conta de luz, que, meu Deus do céu, só a graça de Deus, né? A gente bota o ar-condicionado, o devorador vem assim, num papel, dizendo assim: estou aqui para comer metade do teu salário. Mas está repreendido, Deus que dá, Deus provê, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a gente estava sentado na cozinha, aleluia, lembrando de algumas coisas, vivendo algumas coisas, lembrando de coisas que Deus falou lá atrás, e que a gente está vendo a coisa acontecer. E sabe que Deus falou comigo, falou com ela: persevera, continua fazendo, continua. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa: Deus não se encanta com explosões. Tem gente que aparece, bum, explode, daqui a 6 meses some, desaparece. Tem gente que chega e bum, é tanto poder, é tanta coisa, daqui a 2 meses sumiu. Deus se encanta com continuidade. Deus espera que você seja fiel hoje, e daqui o final do ano você continue fiel. Deus quer que você seja cheio do Espírito, chegue no final do ano que vem exatamente cheio do Espírito, porque quem vai cumprir a promessa é Ele, quem vai cumprir o propósito é Ele, quem vai abrir a porta é Ele, quem vai fazer acontecer é Ele. Você só precisa perseverar. Perseverar, sabe por quê? Porque o do nada sempre acontece. Aí alguém chega assim, ó, do nada, pastor. Aleluias. Como alguém falou com a gente há uns dias atrás: do nada vocês foram para o Automóvel Clube. Eu falei: do nada? Tu não sabe de nada. Do nada. Do nada demora muito tempo para acontecer. Aleluia. Mas quando acontece, para muita gente foi do nada. Para muita gente foi do nada você venceu. Do nada deu certo. Do nada você cresceu. Do nada você melhorou financeiramente. Do nada, aleluia. Do nada não, irmão. Aleluia. Tem a minha cunhada aqui, ó, que para comprar uma casa ficou quanto tempo se sacrificando. Quanto tempo, aleluia, comendo uma comida pior, uma comida, sabe, inferior, para juntar dinheiro, para juntar grana e comprar a casa própria. E alguém chega assim: do nada você comprou a sua casa própria, do nada você ganhou um terreno, do nada você tem um carro, do nada você abriu sua empresa. Não, eu perseverei confiando na palavra do Senhor, eu perseverei crendo que Deus ia fazer, eu perseverei confiando que Deus cumpriria a promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, diante do dia difícil, irmão, persevera. Diante do dia mal, persevere. Seja perseverante. Porque todo mundo que chegou em algum lugar, perseverou. Todo mundo que ganhou medalha de ouro, não ia uma vez na semana treinar no clube. Esse dia eu estava vendo Joel J., aleluia, que foi um dos campeões brasileiros de natação. Ele falou que quando ele começou a carreira dele, ele pensava que uma vez por semana ele ia ganhar a medalha de ouro. Aí ele olhou para um americano, que me falhou o nome dele agora, que ganhava sempre medalha de ouro na natação. E quando ele teve a oportunidade de conhecer o cara, falou: cara, me diz aí, o que você faz para ganhar medalha de ouro? Ele: cara, eu fico mais de 15 horas dentro da piscina. 15 horas por dia dentro da piscina. Vai, vem, nada, vai, vem, vai. E o cara falou assim: hã? E eu achando que uma vez por semana eu ia ganhar medalha de ouro. Se o cara está um ano, 2 anos, 15 horas por dia na piscina, chega a sair todo enrugado, de tanto que tentava. Aí eu vou dizer, irmão, tem muita gente aí que está se dando o melhor, está se preparando. É igual o crente, né, que vai fazer concurso. O ímpio está lá, há 10 anos estudando, aí ele chega no dia da prova: Senhor, me revela a resposta. Oh Deus, aleluia. Duni, te, salame, mingue, o escolhido foi 0. Porque Deus não é injusto, gente. O sol nasce para o justo e para o injusto.
A chuva cai para o justo e para o injusto. Se alguém está se preparando, na hora que a porta abrir, vai chegar para ele, vai acontecer para ele. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se você for perseverante naquilo que Deus te chamou para viver, você tem um bônus a mais. Você tem um Deus que peleja ao teu favor. Você tem um Deus que guerreia as suas guerras. E Ele pode abrir porta onde não tem parede. Não é que você é o favorito, é porque você é perseverante. É porque você está dando o teu melhor. É porque você está fazendo. Aleluia. Eu não estou aqui pregando nesse altar porque alguém olhou para mim e falou: poxa, pastor Nemuel é pequenininho, é bonitinho, nele funciona. Aleluia, vamos dar oportunidade para ele. Não, irmãos, foi madrugada buscando o Senhor, orando, jejuando, falando com Deus. O Senhor me chamou para pregar a palavra. Senhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar, eu vou me preparar. Não veio por osmose. Eu queria pegar um pendrive e instalar na minha cabeça e a Bíblia ficar aqui decorada. Não, eu preciso lê-la todo dia, eu preciso orar todo dia, eu preciso buscar o Senhor todo dia, para a revelação vir, para a graça vir. Às vezes, irmãos, parece que não, mas tem semana que é 10 horas estudando a Bíblia para ter uma mensagem para pregar domingo. A gente senta, vira a página para o lado, vira a página para o outro, ora, Jesus me revela, Senhor, não é esse versículo, Senhor, não é essa palavra, e abre para lá, e vira para cá, e joga para lá, e joga para cá. Cadê a palavra? Não arde nada, parece que Deus não está com você, parece que você não está sentindo nada. Daqui a pouco, bum, uma palavra vem nos nossos olhos, Deus fala: é isso que eu quero falar. Aí você entra no processo de estudo, pega o livro, pega o dicionário, pega, aleluia, vai para o Google, vai para a internet, pesquisa, abre outro livro, abre outra coisa, anota uma coisa, depois você vê, não é isso, anota de novo, rascunha, joga fora, e daqui a pouco você vem, aí alguém vê, foi do nada que ele pregou. Não, levou algum tempo para acontecer, mas a tua perseverança vai fazer Deus ser honrado, vai fazer Deus ser glorificado, e Deus vai te levantar e vai usar você. Aleluia. Porque você precisa perseverar. Eu estou agarrado à palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Eu falei com a minha esposa, e infelizmente a gente se distrai com tanta coisa. E irmãos, é muita coisa que tenta nos roubar do propósito, distrair a nossa vida do chamado. Mas esses dias eu falei: ninguém vai me tirar do lugar que Deus me colocou. Ai, mano, não me chama para nada não. Esses dias umas pessoas começaram a me chamar: pastor, tem um negócio bom para você, tem um negócio bom para você. Eu comecei a olhar, eu falei: isso aí vai me roubar tempo, isso aí vai me distrair, isso aí vai me tirar do foco, isso aí não é o meu chamado, isso aí não. Aí eu comecei a dizer, eu não tinha coragem, antigamente eu não dizia não para ninguém. Hoje, irmão, não, porque Deus me chamou para isso, Deus me chamou para a palavra, Deus me chamou para ser pastor, Deus me chamou para pregar a palavra em outros lugares, e eu vou focar naquilo que Deus me chamou. E sabe o que está acontecendo? Já começou a acontecer algumas coisas, eu não estou vendo, mas no mundo espiritual, as portas já estão sendo abertas. O céu já está se movimentando, porque o Deus da promessa cumpre ela para quem é perseverante. Então, no tempo da tribulação, aleluias, seja alegre. No tempo da tribulação, aleluias, viva uma vida cheia de sabedoria. No tempo da tribulação, viva uma vida cheia de fé. E no tempo da tribulação, seja alguém persistente, porque Deus vai cumprir na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. No tempo certo, para aqueles que perseveram, Deus fará acontecer. Aleluia. Não vai acontecer no jeito que a gente quer, mas vai acontecer no tempo de Deus. Em nome de Jesus. No dia mau, se concentre na promessa de Deus na sua vida, porque Ele é fiel para cumprir. Em nome de Jesus. Ó Deus, nós te adoramos, te rendemos graças pela tua bondade e fidelidade, por essa palavra que recebemos nessa noite.
e cremos que o Senhor é poderoso para cumprir, o Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para trazer despertamento ao nosso coração com essas verdades e nos fazer entender que há um nível maior nos esperando, há um nível maior nos aguardando, Senhor, e nós vamos acessar, nós vamos viver, nós vamos desfrutar desse ambiente de promessa que exige de nós perseverança, fé, alegria, consistência, Senhor, oh aleluia, sabedoria do alto, e nós cremos no Deus que fez a promessa, Ele cumprirá no tempo certo, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Nós te adoramos, cremos nessa verdade, e nada nos roubará, Senhor, de viver o propósito que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Oh aleluia!